Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Perceba como é que você chega, perceba como você se sente. Tá chegando. Muito bom. Vai se acomodando. Para quem quer desacelerar, vá desacelerando. Para quem quer acelerar, vá acelerando. E perceba mais uma vez como você se sente. E qual é a emoção que tem aí diante desse movimento? Muito bom. Nessa nossa sequência aqui, nós estamos refletindo um pouco. Um minuto. Voltei. Pronto. Agora você vai lá que você tem companhia. Pronto. Muito bom, desculpem a interrupção de Margot. Nessa nossa sequência aqui, nós estamos falando um pouco do porquê que algumas pessoas ou pessoas diferentes respondem a uma mesma situação de uma forma diferente. E para que a gente possa compreender de que forma a gente responde, a gente precisa entender qual é a emoção, que é um pouco do que nós fizemos ontem. Reconhecer qual é a emoção, o que é que nós estamos sentindo diante de determinada situação. Nomeio a emoção, reconheço, e aí a gente pode entender de onde é que vem esse movimento. Porque cada um dá uma resposta de acordo com o repertório emocional que tem, ou de acordo com o histórico que nós vivemos. Tem um conceito que me ajudou muito na minha formação e no meu processo, que é uma máxima que diz assim, que todo comportamento faz sentido quando a gente tem a quantidade de informação suficiente. Não sei se vocês já se aprofundaram neste tema ou nessa reflexão, mas é um conceito que muda muito a nossa relação com as coisas que acontecem. Todo comportamento faz sentido quando você tem a quantidade de informação suficiente.
Isto se aplica especialmente quando você diz: nossa, eu não acredito que aquela pessoa agiu desse jeito. Ou eu não acredito que eu agi dessa maneira. É porque você não tem a informação suficiente a respeito daquele comportamento, e é por isso que isto soa para você tão esdrúxulo. E aí, de repente, quando você entende o que aconteceu com aquela pessoa, ou a história daquela pessoa, quantas vezes nós não fazemos assim? Ah, agora faz sentido. Agora eu entendi. Ah, se eu tivesse no lugar dessa pessoa e se eu tivesse vivido isso, eu teria me comportado dessa maneira. Então, o que é que isso mostra para nós? Que o nosso histórico interfere na forma como nós sentimos ou experimentamos cada uma das situações. Uma pessoa que tem um histórico, por exemplo, de muita cobrança, de muita exigência, diante de determinada situação, pode se sentir cobrada, pode se sentir exigida. Uma pessoa que tem um histórico, que tenha vivenciado injustiça em determinada situação, numa outra situação, pode sentir uma carga maior de injustiça. Uma pessoa que já perdeu alguém em determinada situação, pode ter um medo maior de perder. E é por isso que cada um de nós responde de determinada maneira a situações. Isso nós estamos falando sobre o que nós sentimos, que a gente não controla. Por que uma pessoa tem medo de escuro e a outra não tem? Por que uma pessoa tem um medo tamanho 10 de perder dinheiro e a outra tem um medo tamanho 7 de perder dinheiro? Por que uma pessoa assume riscos num determinado nível e a outra não? Isso está sempre conectado ao histórico. E aí a gente pode compreender a emoção. Identifico a emoção e entendo: ah, isto vem deste lugar. Quando você fala assim comigo, eu fico com muita raiva, é porque eu me lembrei de como o meu pai falava comigo. E aí isso me leva para esse lugar de raiva. Quando acontece um movimento de dúvida no mercado financeiro em função das coisas que estão acontecendo, eu sinto um medo muito maior porque eu passei por uma história na minha família que perdeu muito dinheiro. Então a gente começa a entender a emoção. E por que é que uma situação dispara numa pessoa e na outra não dispara nada? E compreender esse histórico emocional e cuidar desse movimento nos ajuda a ir para o próximo passo, que é o passo do comportamento. Por quê? Eu reconheço o que eu sinto, que é o que nós falamos ontem. Ok. Raiva. Senti raiva. Percebo de onde vem. E posso escolher um comportamento melhor. Você falou isso, eu senti raiva, então agora eu vou gritar com você, vou brigar com você, vou descontar tudo em você. Quando a gente entende de onde isso vem, a gente tem uma possibilidade melhor de lidar com a emoção e escolher um comportamento mais assertivo. Senão o que acontece na maioria das vezes é uma reação, nós somos tomados pela emoção e aí a gente não escolhe o comportamento. E aí geralmente a gente age mal. O que acontece conosco muitas vezes, que aí a gente age mal e se arrepende de ter feito daquele jeito. A gente pode dizer que sente muito? Pode, mas não muda o que aconteceu. Né? Muda daqui para frente, daqui para trás não muda.
Então, identificar a emoção, reconhecer de onde isso vem, escolher um comportamento melhor, faz da nossa vida uma vida mais saudável, mais leve, mais tranquila, mais equilibrada. A gente precisa dar menos chilique. A gente precisa menos de comportamentos que são muito intempestivos. A gente escolhe o comportamento de uma forma mais adequada. E a gente pode fazer com as coisas que acontecem uma boa coisa. A gente pode usar aquilo como uma grande oportunidade de transformação. Eu pedi para você fazer uma coisa para mim, você não cumpriu esse combinado. Ao invés de usar essa oportunidade para dizer, olha, quando você não cumpre o combinado, eu me sinto assim, é a terceira vez que isso acontece, de não cumprir esse combinado, como é que nós vamos fazer? Que seria uma grande oportunidade do outro falar, poxa, é mesmo, né? Pisei na bola aqui. Não. Você com raiva põe o outro abaixo de zero. Briga, xinga, grita, esculhamba tudo. Algo que seria uma grande oportunidade de transformação para todo mundo se deteriora. Porque nós nos machucamos, porque o comportamento não foi muito adequado. Por isso que reconhecer de onde isso vem e assumir um compromisso com um comportamento diferente. E sempre lembrando, assumindo a responsabilidade pelo meu comportamento, não do outro. Porque isso a gente já sabe que o comportamento do outro a gente não cuida. Então, reconhecer a emoção, perceber de onde isso vem, qual é o nosso contexto emocional, de que histórico, de que lugar nós estamos respondendo a isso, e escolher um comportamento mais adequado, para que a gente possa agir melhor. E dessa forma a gente pode, talvez, compreender um pouco mais o outro, que é um pouco do nosso tema de amanhã. E sempre com essa consciência, que não são algumas coisas que disparam gatilho em nós, são muitas coisas que disparam gatilho em nós. Isso nós não controlamos, porque a gente não controla as coisas que chegam. Então nós não controlamos quantos gatilhos serão disparados, a gente controla o que a gente faz quando um gatilho é disparado. Esse é o mais importante. Porque às vezes a gente fica tentando controlar para que esses gatilhos não sejam disparados, mas a maioria dessas coisas estão fora do nosso controle. É uma mensagem que chega, uma fala de alguém, um evento desafiador que acontece no trabalho, algo que acontece no trânsito, de repente uma notícia que eu leio, um cheiro que eu sinto, um lugar que eu entrei, uma música que eu escutei, tudo é gatilho. Tudo pode disparar. Então, como a gente não tem o controle sobre todas essas coisas, o nosso cuidado é sempre com o que é que eu faço quando esse gatilho foi disparado. Cuidar sempre do comportamento. Certo? Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os dois pés no chão ou cruza as pernas, o que for mais confortável para você. Inspire profundamente pelo nariz, solte pelo nariz. Se for confortável, feche os olhos, não deixe os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em direção ao chão.
nós vamos inspirar pelo nariz e contar mentalmente 1, 2, 3. Fazemos uma pausa e contamos mentalmente 3, 2, 1. No seu ritmo e no seu tempo, respirando e prestando atenção à contagem. Natural que venham pensamentos, lembranças, sensações físicas. Agradeça e volte a sua atenção para a respiração e para a contagem. Inspire profundamente. Interrompa a contagem.
Observe o seu estado interno. Bem devagar, no seu ritmo e no seu tempo. Sinta os pés, mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros, o pescoço. Quando você estiver pronta, abrindo os olhos. Como você se sente? Muito bom encontrá-los. Bom descanso. Até amanhã.